Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui de volta ao nosso canal para um novo episódio do quadro Notícia Crimes. O quadro Notícia Crimes, como vocês sabem, noticia alguns eventos que são francamente criminosos, pelos quais houve algum indiciamento ou alguma acusação formal no Brasil, para poder discutir a tipicidade formal desses delitos e narrar um pouco do acontecido para vocês. Pois bem, no episódio de hoje do quadro Notícia Crimes, nós vamos falar sobre o empresário bolsonarista Jorge Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, residente no Pará, gerente de posto de gasolina no Pará, que foi indiciado recentemente por atos de terrorismo praticados na cidade de Brasília, ante a iminente posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver a reportagem e depois nós voltamos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usou as redes sociais para repudiar a tentativa de atentado que aconteceu em Brasília no último sábado. Repórter Paula Lobão. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, repudiou a tentativa de ato terrorista em Brasília e afirmou que a democracia brasileira não aceita ações como essa. Em uma rede social, Pacheco escreveu, abre aspas, não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança. Fecha aspas. Em outra publicação, o senador acrescentou, abre aspas, as eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito, que tomará posse no dia 1º de janeiro. O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos nós desejamos. A ação foi impedida com a prisão do empresário Jorge Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, que montou um artefato explosivo em um caminhão de combustível perto do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. A Justiça manteve a prisão preventiva de Jorge, que participou recentemente de uma reunião no Senado Federal para discutir temas como o ativismo judicial e as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Na audiência de custódia, no domingo, o suspeito relatou a conversa que teve com os policiais ao ser detido. Estamos num ato, não é eleições de Lula, foram eleições que aconteceu no Brasil. Tá, mas aí depois que, só um minutinho, depois que ele pediu para o senhor pediu para tirar e ele não tirou, aí ele teve alguma coisa, como foi? Ele chegou a falar um pouco alto lá dentro, tinha um delegado federal lá junto, chegou a falar um pouco alto, não sei por quê, que ele estava falando até legal comigo. E ele colocou também o nome do presidente Bolsonaro, que eu também pedi para ele retirar, mas acredito que ele não retirou. O promotor Arnaldo Dias Carvalho defendeu a manutenção da prisão preventiva. O Ministério Público entende que a prisão em flagrante ocorreu de forma regular, observando os ditames legais. Por essa razão, requer a homologação do presente ato. Com relação à manutenção de sua segregação, o preso aqui em audiência, ele foi flagrado com uma grande quantidade de arma de fogo, com artefato explosivo e após supostas práticas de atos de terrorismo. Dessa forma, conforme ele próprio admitiu em delegacia, ele foi preso com mais de 1.000 munições, com 5 bananas de dinamite e teria gasto mais de R$160 mil em armas de fogo. Contrariando apelos da defesa, a juíza Acácia Regina Soares manteve a prisão preventiva de George Washington. Com relação ao pedido de prisão, ainda que seja alegado pela defesa que o autuado possui bons antecedentes, verifica que foi um crime de extrema gravidade em concreto, especialmente pela quantidade de munições apreendidas e o risco que a coletividade já foi colocada em relação à situação trazida nos autos. Então, em razão disso, aliada a esse fato, ainda há a questão do autuado não residir no Distrito Federal, o que tornaria mais difícil a conclusão da instrução processual, com o acusado em liberdade. Assim, eu converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Com a necessidade de reforço na segurança, há poucos dias da posse do presidente eleito Lula, o Senado decidiu adotar algumas precauções. A partir de agora, todas as pessoas devem passar
pelos pórticos de raio-x e detectores de metal para adentrar nas dependências da casa, inclusive servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviço. Não será permitida a entrada de visitantes, nem de entregadores de alimentos ou motoristas de aplicativo. Além disso, não será permitida a entrada de correntistas nas agências bancárias da casa que não integrem o quadro de colaboradores. Apenas senadores, servidores, profissionais terceirizados e estagiários poderão utilizá-las. Então, pessoal, fica muito claro aí pela reportagem que o George Washington ele foi indiciado por atos de terrorismo por ter praticado atos preparatórios que têm a ver com a colocação de um explosivo debaixo do tanque, né, de um caminhão-tanque, numa rodovia muito próxima ao aeroporto de Brasília. O caminhão estava ali cheio, né, de substância inflamável e ele colocou um artefato explosivo ali ao lado da roda desse caminhão com o intuito de causar tumulto. Ele mesmo confessa que queria que a rede de eletricidade caísse e que as Forças Armadas elas fossem acionadas por aquela explosão, que certamente seria muito grande, né? Ainda mais nas imediações do aeroporto, muitas pessoas circulando. Ele queria causar um ato, francamente, de pavor, de gerar uma instabilidade institucional e atentar, francamente, né, nesse esteio desse ato que ele praticaria contra a incolumidade das pessoas, né? A incolumidade física, ela tem a ver com a preservação da saúde e da vida das pessoas. Quais pessoas? Pessoas indeterminadas, ok, pessoal? Nós vamos entrar aqui na seara e vamos falar um pouquinho sobre crimes que atingem não um ou outro sujeito determinado. Esses crimes, similares ao que o George Washington praticou, geralmente são crimes de perigo, que têm a ver com o atingimento de vidas, de saúde, de integridade física, de pessoas variadas e que ele sequer conhece, ele não podia sequer quantificar isso. Então são crimes que, pelo mero fato de serem praticados, eles já geram perigo para esse bem jurídico, incolumidade pública, tá? E além disso pode francamente também gerar homicídios, lesões corporais, enfim, atingir o patrimônio de pessoas indeterminadas e aí por esses crimes em concreto também ele poderia responder em grau de qualificadora. Mas vamos falar concretamente sobre a tipicidade do comportamento deste empresário, George Washington, né? As reportagens sempre dizem que ele foi indiciado por atos de terrorismo. Nós vamos ver aí o que tem a ver com a atitude dele, a lei antiterrorismo brasileira, a lei 13.260, que é de 2016. Mas antes disso, é importante dizer, o Brasil, ele é um país, antes de nós entrarmos propriamente na legislação, que pouco lidou com criminalidade política, pessoal. Tem muito pouca experiência na tipicidade desse tipo de comportamento, o legislador brasileiro. Tanto que, francamente, ele, na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 43, que vou colocar aqui no rodapé para vocês, ele, de forma bastante concreta, ele faz uma alusão, que a gente chama de um mandado de criminalização, né, aos atos de terrorismo, mas fica por isso mesmo. Então, nós estamos falando da Constituição de 88, artigo 5º, inciso 43, em que o legislador constituinte, ele diz, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, de anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, né? Também aqueles que forem garantes. Então, uma ampla ordem de criminalização, que a gente chama de mandado expresso de criminalização, que o legislador que o constituinte dá ao legislador infraconstitucional para que ele tome uma série de providências, né? Assim como ele fala do racismo no inciso anterior, nós já falamos bastante de racismo aqui, ele diz, olha, legislador, você agora se vira para criminalizar esses comportamentos que eu estou citando aqui. Então, o tráfico ilícito de entorpecentes já era crime, né? Há muito tempo, aliás, existiu uma lei de 76, há uma nova lei, a 11.343 de 2006. A tortura no Brasil ela foi criminalizada, a meu ver, muito tardiamente. Já comentamos sobre tortura no nosso canal aqui do YouTube. A lei 9455 de 97. Foi em 97, nós temos uma lei de tortura no Brasil. A Constituição já falava em tortura em 88, aliás. Tortura é algo que existe desde tempos imemoriais, né? Mas existia, francamente, uma certa resistência durante a ditadura militar à criminalização da tortura, porque era um expediente muito utilizado, né? À época, aí, pelos detentores do poder. Então, mas veio a lei 97, já falamos sobre o episódio da favela naval, em outros quadros do nosso canal, e o terrorismo. E faltava o terrorismo, né? Havia um mandado de criminalização, havia uma referência que era um crime inafiançável, um crime suscetível de graça e anistia, mas o que é terrorismo? Então havia uma lei de segurança nacional, vetusta, de 83, que fazia algumas referências lá no artigo 22
o que poderiam ser atos de terrorismo ou similares a terrorismo, mas sem nenhuma tipicidade do ponto de vista da taxatividade, né, de respeito à taxatividade penal. Nada mais no nosso Código Penal, que também é bastante antigo, vetusto, Código de 1940. Enfim, estávamos lá, à beira já, né, da segunda década dos anos 2000, quando então o legislador ele resolveu tipificar os atos de terrorismo no Brasil. O Brasil sempre esteve muito ligado à criminalidade, historicamente, na criminalidade relacionada ao patrimônio, né? O nosso Código Penal tem as maiores penas do ordenamento para os crimes patrimoniais, pessoal. É só pegar o delito de latrocínio, com penas de 20 a 30 anos de cadeia, delito de extorsão mediante sequestro que termina em morte, tem penas de 24 a 30 anos de reclusão, porque o Brasil é um país marcado por profundas desigualdades sociais, patrimoniais, né, injustiça social, então toma a criminalizar o pobre, né, a pessoa que não tem como se manter e que pratica esses atos de atentado ao patrimônio alheio. Toma a criminalizar, ao invés de promover a justiça social e a distribuição de renda, são as penas mais altas do nosso Código Penal, os crimes patrimoniais. Então o Brasil não lida bem com a criminalidade política, que é muito afeta, né, países europeus, enfim, Estados Unidos, porque nunca teve que passar por isso, né? Agora, recentemente, muito recentemente, começou a abrir os olhos e atentar para a existência de crimes eminentemente políticos no Brasil, ou seja, são crimes que não têm nenhum viés contra o patrimônio, né? Que são, a maioria dos crimes praticados no Brasil ainda, crimes patrimoniais relacionados ao tráfico de drogas, né? Que é uma outra discussão que não nos cabe aqui fazer, mas também não deveriam nem estar ali na nossa legislação. Então, os crimes patrimoniais sempre tomaram conta das delegacias brasileiras, né, Ministério Público e Poder Judiciário, e a criminalidade política é algo que o Brasil não conviveu, né, assim, propriamente não se importou, nem legislou a respeito, até que chegou a Lei 13.260 de 2016, que foi sancionada, cumprindo esse mandato que nós estamos vendo aqui, esse mandado, aliás, estamos vendo aqui no rodapé no nosso vídeo, né, para que a lei, de fato, viesse a disciplinar o que é terrorismo no Brasil. Essa lei, ela foi sancionada pela presidente da República à época, Dilma Rousseff, foi sancionada pela presidente Dilma. Por quê? Por ocasião dos Jogos Olímpicos. E é muito importante o que eu vou falar. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro aconteceram em 2016. Muitos estrangeiros no Brasil, possibilidade de atentados, muita gente reunida, aquela questão da incolumidade que eu falei no começo do vídeo. Ok, até aí, tudo bem, né? Se foi por isso que a lei surgiu, o importante é que a lei exista. Só que isso foi determinante, pessoal, para a tipicidade dos próprios atos de terrorismo. E aí nós vamos ver se George Washington de Oliveira Souza, né, a pessoa citada no início aqui do nosso quadro na reportagem, se encaixa ou não nessa lei de terror, tá? Então, a Lei 13.260, ela é de 16 de março de 2016, antes do golpe praticado contra a presidente Dilma. E aí nós vemos que ela se antecipou no sentido de disciplinar o que poderia acontecer nas Olimpíadas, que aconteceram em julho de 2016, no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas, eu acredito, a meu ver, e de muitos juristas, a lei restringiu demais o que seria um atentado terrorista. Hoje, por exemplo, a gente vê que faz falta uma amplitude maior dessa definição. Então, a lei, ela regulamenta o artigo, francamente, regulamenta o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, como nós já vimos, né? E ela traz o que é a definição, aliás, não poderia deixar de fazê-lo, né? Porque terrorismo é uma expressão bastante aberta, né? Quando se fala fulano praticou o terrorismo, a gente pensa no terror, no medo, em algo que se acrescenta ali, que a gente já vai ver que é um elemento subjetivo especial, francamente é um ato qualquer contra a vida, contra o patrimônio, contra a incolumidade das pessoas. Não se atenta simplesmente contra a vida ou o patrimônio, não é simplesmente um delito de roubo ou de homicídio, ele tem um plus, né? Que é um querer causar terror. E isso está muito bem amparado na lei. O que nos impede de tipificar alguns comportamentos é justamente a motivação. Vejam só, então o artigo 2º da Lei 13.260 define atos de terrorismo da seguinte maneira, e eu vou colocar no rodapé também. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou incolumidade pública. Começa bem a definição, né? De fato, um ou mais sujeitos podem praticar terrorismo. Talvez George Washington fosse ali aquele lobo solitário, mas ele já colocou, deixou muito claro que estava num acampamento das manifestações
antidemocráticas que aconteceram a partir do dia 30 de outubro no Brasil, contra as eleições de Lula e a favor de uma anulação do resultado das eleições, alguma coisa assim, uma intervenção militar das Forças Armadas, alguma coisa estapafúrdia desse nível, que se tem defendido nesses acampamentos, que viraram, segundo o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, verdadeiras células terroristas, né, incubadoras terroristas no Brasil. Então a pessoa deixa que essas manifestações de pensamento, nós já falamos sobre isso num quadro que eu vou colocar aqui, no Isso é Crime, que nós gravamos recentemente para que vocês acedam, tá? Nós já falamos sobre a ilegalidade e a tipificação disso como um ato contrário ao Estado Democrático de Direito. Isso não é brincadeira, isso não é manifestação de pensamento, tá? Isso é realmente crime. E aí mantiveram essas manifestações por aí desde o dia 30 de outubro, Deus dará. O sujeito participou delas desde o começo de novembro. Ele disse que está francamente acampado em Brasília, ali na frente do quartel-general do Exército. Aí as pessoas acham que está tudo bem, né? Nós já falamos que isso é crime. Vão deixando, e olha o nível que nós chegamos na reportagem, né, em que o sujeito coloca um explosivo num carro-tanque. E o que mais pode acontecer até que o presidente tome posse, ou seja lá o que aconteça, uma vez que ele vai tomar posse e vai continuar no poder. Então, o que mais? Nós vamos nos converter num Estado que antes vivia uma certa paz social, né, embora houvesse toda aquela injustiça que a gente já narrou aqui, mas que não tinha esses problemas, pelo menos dentro da democracia constituída a partir de 38, e que agora começa a se ver imiscuído em atos de criminalidade política francamente atentatória aos direitos fundamentais das pessoas, né, e ao Estado constituído. Então, vai deixando o acampamento, olha só o que acontece, né? Nós já falamos sobre esses atos, nós vamos colocar num quadro aqui ao final do nosso vídeo, para que vocês possam se remeter ao que significa esses acampamentos antidemocráticos no Brasil. Então, vejam que a definição que está no rodapé, ela trava um pouquinho a tipificação do comportamento de George Washington de Oliveira Souza como terrorismo, né? Porque nós temos ali uma finalidade, uma motivação é o que vem antes do crime, a finalidade é o que vem depois, tá? Motivação tem a ver com culpabilidade, a finalidade tem a ver com elemento subjetivo especial do tipo, uma finalidade agregada ao dolo que o sujeito busca atingir. A finalidade eu considero aqui no finalzinho da definição que está perfeita. A finalidade, aquilo que pode vir a acontecer no futuro, ainda que não aconteça, não tem problema, mas o fim é esse, é causar o tumulto, né, o terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, incolumidade das pessoas. Perfeito, né? Inclusive se vislumbra o bem jurídico ali, não é? Paz pública, incolumidade pública, enfim, essa tranquilidade ela se esvai quando acontece um atentado terrorista, as pessoas ficam em choque, as pessoas pensam, vou sair na rua, posso eu também ser vítima disso, né? Então, a finalidade de George Washington ela foi cumprida com esse atentado, né? O problema é a motivação, é o que vem antes, é o que está atrás. Porque há em George Washington uma motivação francamente política, né? De derrubar o Estado de Direito, de provocar, e ele mesmo disse no seu depoimento, a intervenção das Forças Armadas, tá? Para que elas pudessem, a partir daquele estouro, daquele carro, daquele caminhão, pensar talvez numa não posse do presidente, enfim, ele queria causar ali o terror e motivado por uma insatisfação política, né, com o resultado das eleições, a motivação dele é política, talvez até impedir a posse do futuro presidente, né? Então é o que ele gostaria de fazer e esse é o motivo dele, é o que o move, motiva aquilo que vem atrás e que move a pessoa. Então, quando a lei fala em razões de xenofobia, discriminação, preconceito racial, complica que a gente possa tipificar no artigo 2º os atos de George Washington, tá? A doutrina, ela é unânime em dizer, pelo menos aqueles doutrinadores que se dedicam à interpretação do que é o terrorismo, que dificilmente o sujeito poderia ser indiciado por esse artigo 2º aqui, tá? E aí, vem no mesmo artigo 2º, o caput é este que nós vimos, então não deixa de ter a finalidade de causar terror, ok? Mas a motivação xenófoba, que também não podemos abrir mão. Se a gente está dentro da lei, a gente está no artigo 2º. Aí vem o parágrafo 1º que eu vou colocar para vocês, que tem a definição, são atos de terrorismo. Então ele definiu, mas aí ele coloca quais são os atos também muito bem, para que não fique aquela tipicidade muito aberta. No primeiro inciso, vejam que é o que George Washington fez, os atos, né? Mas o problema é a motivação, como eu já falei. Então, parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 2º da Lei 3.260 de 2016, se encaixaria perfeitamente nos atos do indiciado. Vejam, usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos,
conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Perfeito, o ato não deixa de ser esse, a culpabilidade dele é que tá pegando porque a motivação dele não é xenófoba. Então, os atos foram esses, ele usou, ele ameaçou usar, ele transportou, depois ele foi lá e colocou, né, trouxe consigo explosivos. Inclusive, que ele colocou debaixo do caminhão, mas é fato que ele tinha muito mais do que aquilo. O sujeito ele foi indiciado também por porte ilegal de armas de uso restrito, tá, que estão lá no Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, já falamos um pouquinho dela para vocês, é uma lei de 2003, que tem o crime de porte ilegal de armas de uso restrito no artigo 16. Ou seja, foi indiciado por mais do que isso, ele estava com um verdadeiro arsenal de fuzis, de pistolas, de revólveres, de munição, mais de 1.000 munições foram encontradas com ele, que ele trouxe dentro do carro, tranquilamente, do Pará até aqui, mas aí disse que se fosse parado, dizer que é um CAC, porque ele tem essa identidade de CAC, de caçador, de atirador ou colecionador, essa situação é uma situação que no Brasil ela se perfilou com um aumento muito grande da autorização para o porte de armas de uso irrestrito ou restrito, né? Porque algumas são realmente de uso irrestrito com fuzis e outras podem elas podem ter acesso ao cidadão comum, né? Um revólver, uma pistola, mas mesmo assim, né? Precisa de uma autorização para isso. Aí vieram esses CACs, né? Que são pessoas que colecionam, atiram, vão em clubes de tiro e que passaram a ter uma autorização muito mais ampla a partir de decretos do presidente da República, Jair Bolsonaro, desde 2019, quando ele tomou posse, mas que dobrou o número de armas autorizado no Brasil, mais que dobrou, pessoal. Onde é que está a consequência disso? Está aqui agora que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo onde é que isso foi dado, né? O crime é o mesmo, não precisa criminalizar mais nada, está lá no Estatuto do Desarmamento. A regulamentação que fica a cargo de decretos, o que são essas armas de uso restrito? Quem pode tê-las? Quanto? Quais os requisitos? Isso fica a cargo de decretos presidenciais que abriram a porteira simplesmente e deu no que deu, né? Bom, vamos lá então. Não é realmente a conduta de George Washington, esse artigo 2º, muito menos para o primeiro inciso 1º, infelizmente não dá para poder colocar aqui o comportamento do sujeito. Aí nós vamos para o artigo 5º dessa mesma lei 3.260, que poderia até, mas vamos analisar, poderia até tipificar o comportamento dele. Que diz assim, vou colocar no rodapé também para vocês, artigo 5º, realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Legal, né? Ficou bem redigido, porque os atos preparatórios, tamanha gravidade desse delito, que é um delito de perigo, os atos preparatórios também devem ser tipificados no entendimento constitucional de assegurar uma maior tutela do bem jurídico. Qual o bem jurídico? A incolumidade pública, a paz pública e tudo mais que a gente já falou. Então, a pena, vejam que a pena aí, aqueles delitos incompletos que não tem pena, mas que se remetem a outros, né? É a correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até metade. Qual delito? Vamos analisar isso aqui melhor, ó. Lá do comecinho. Realizar atos preparatórios, foi o que ele fez, ele colocou um explosivo, mas não explodiu. Segundo ele, não deu certo, ou sei lá o que aconteceu, ou não tentou. Mas ele colocou um explosivo, só que não explodiu, né? Então, até aí nós temos atos preparatórios, né? A execução começa no momento em que ele aciona um botão para explodir. Então, não começou a execução, mas ele foi encontrado, foi interceptado antes, infelizmente, né? Pela polícia. Então, isso é claramente um ato preparatório, porque no grau da tentativa ele não alcançou a consumação. Tudo bem? Até aí explicado que ele praticou atos preparatórios de algo que... Aí vem, atos preparatórios de terrorismo. Nós temos que remeter neste artigo 5º ao que é terrorismo no artigo 2º lá em cima. Nós não podemos esquecer da xenofobia, da motivação que a gente falou, que trava a tipificação do comportamento de George Washington. Então não dá. Artigo 5º também. Não, professor, mas está se falando terrorismo, não é? Não, gente, terrorismo não é uma ideia na cabeça. Terrorismo, desde 2016, é um delito francamente tipificado no Brasil. Está muito bem escrito ali. Podemos não concordar com a única motivação de xenofobia, mas é o que tem para hoje. E, né, a lei ela foi muito restrita, falou menos do que devia. Então, quando eu falo que o sujeito praticou atos preparatórios e praticou de terrorismo, eu tenho que saber o que é terrorismo. Não pode ser só uma ideia na cabeça, assim, daquela coisa do terror, que de fato tem, e de fato está na lei, mas que veio com motivação. Não só a motivação xenófoba, que também é, né, como nos Estados Unidos, como no Oriente Médio acontece, uma motivação do terrorismo. Ótimo, não deixa de ser. Mas pensaram nas Olimpíadas, nos estrangeiros que estariam no Brasil. E esqueceram que pode ter muito mais do que isso. A pessoa pode praticar terrorismo por outras motivações. Inclusive a motivação política, que é essa que tem o George Washington. Quer depor o presidente eleito, quer que ele não tome posse, sei lá o quê, enfim.
E aí não encaixa mesmo, né? Então também nesse artigo 5º, que teria a pena do terrorismo, artigo 2º, diminuída de 1/4 até metade, a gente não vê cabida, não tem como, né? É uma pena, realmente não dá, tá? Só colocando que a pena do terrorismo é de 12 a 30 anos, equivalente a um homicídio qualificado, tá? Além daquelas penas correspondentes à violência. O que isso quer dizer? Só falando um pouquinho das penas, uma pena de 12 a 30 anos é uma pena bastante alta para um ato de terrorismo, o artigo 2º prevê essa pena. E ainda viriam as penas da violência praticada. Matou alguém, vem homicídio, lesionou alguém, vem lesões, tudo somado a esses 12 a 30 anos, que são a pena do delito de perigo. Na hora que a situação se convertesse em danos à incolumidade física, à vida de pessoas, ao patrimônio, né, ao dano a pessoas, nós teríamos penas somadas, tá? Num cúmulo material francamente autorizado pelo legislador. Então, mas o artigo 5º também não rola. Ou seja, o que nós vamos fazer com esse George Washington? Ele foi indiciado supostamente por alguma coisa que está aqui, ok? Mas não está certo. George Washington, na verdade, incorreu, gente, naquele delito que nós falamos lá das manifestações, que também não é pouco, mas é o que nós temos hoje como uma tipicidade francamente possível. Então, nós temos o nosso Código Penal, né, de 1940, e nós temos a entrada em vigor, que nós já explicamos, de uma lei muito boa, que acabou, tá? Com a Lei de Segurança Nacional, a Lei 14.197 de 2021, Lei 14.197 de 2021, que trouxe o título 12 para o nosso Código Penal, nós já falamos disso aqui no nosso canal, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Inseriu todo um título regado a atentados contra o Estado Democrático de Direito, que é o bem jurídico em questão, tá? E aí a gente encontra a guarida para o que fez George Washington. Nós temos vários capítulos dentro desse título, o primeiro é dedicado à soberania nacional, sabotagem e tal, e aí vem um capítulo 2º, esse sim perfeito, que diz respeito aos crimes contra as instituições democráticas, contra os 3 poderes, contra, enfim, as instituições democraticamente constituídas, né? Seja no nível municipal, estadual, federal. Então aí nós encontramos realmente a tipicidade do comportamento de George Washington. Por hora é o que tem, né? Ele cometeu, a meu ver, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que também já citamos, e que é o crime do pessoal que está lá acampado, né? Então, nós temos o artigo 359-L, vou colocar aqui no rodapé para vocês, está no Código Penal e veio com a Lei 14.197. Diz assim, tentar, não precisa consumar, só tentar. Já é uma tipicidade de atos francamente preparatórios, né? Já estamos recuando ali a punibilidade para um ato anterior à consumação. Então, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, o sujeito usava explosivos, né? Se isso não é violência, eu não sei o que é. Explosivos machucam e matam pessoas, danificam patrimônio, tá? Com emprego de violência ou grave ameaça, porque o artefato que ele usou é violento, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. É claro que ele quer abolir o Estado Democrático de Direito. Ele quer uma intervenção das forças militares, das forças armadas, não é? Nosso Estado não é um Estado militar, ele é um Estado de direito amparado nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. As Forças Armadas são subordinadas ao executivo, então existe toda uma hierarquia constitucional e não são Forças Armadas que mandam no nosso país, como na ditadura militar. Então, o que ele quer é que esse Estado atual, com essa modelagem que eu acabei de dizer resumidamente, seja substituído por militares no poder, ou sei lá, ou o Jair Bolsonaro no poder com militares no comando. Então, né? Francamente é o que ele quer, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Qual? O poder executivo. Ele gostaria que o poder executivo, ali o pessoal da manifestação não quer que o judiciário homologue um resultado ou dê posse ao eleito. Aí agora a coisa já vai vai descambando ali para o executivo, no sentido de que não, o executivo não pode ser transmitido ao presidente eleito, que é o Lula, porque não pode, porque eu não gostei do resultado das eleições. Então não pode. Ele está querendo, francamente, impedir o exercício dos poderes constitucionais, porque agora o presidente está diplomado e só falta o ato de posse, não falta nada mais, né? Não tem como voltar atrás. Ele não quer que ele tome posse. E falou isso no depoimento. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Porque se o artefato explode, alguém se machuca, se um dano é causado, como seria o próprio caminhão, as imediações, o patrimônio público, ele teria que responder por este dano. Ele teria, do ponto de vista criminal, além do civil, né, do ressarcimento, mas falamos do criminal, que é o que nos interessa, ele teria que responder por lesões corporais eventuais das pessoas, ele teria que responder por homicídios, né, sempre. Então, porque ele sabe muito bem que isso pode acontecer, a pessoa explodindo uma bomba daquelas acha que vai ficar tudo bem, que não tem gente passando. É um dolo eventual em relação a vários delitos, dano, lesões, homicídio, com certeza, ia somando-se as penas aí a essa pena que não é francamente uma grande pena, né, 4 a 8 anos é média, mas
tudo somado ao que acontecesse caso a bomba explodisse. A bomba não explodiu, então é isso aí. Porque o crime já é um crime tipificado na sua tentativa, como raras vezes se vê, né? Atentar contra o Estado Democrático de Direito já é crime e, francamente, conseguir atentar, vamos dizer que a explosão acontecesse e o presidente não tomasse posse ou fosse adiada e ele lograsse seu objetivo, aí mais pena ainda ele mereceria, dentro de uma amplitude de 4 a 8 anos, é claro, né? Mas ele só de tentar já está tipificado. Não merece redução de pena pela mera tentativa, porque já é equivalente ao crime consumado, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então ele ficaria aí, tá? Por hora, né? Não sei se foi de fato o iniciamento que aconteceu, porque a imprensa tem ventilado terrorismo, o próprio futuro ministro da Justiça tem falado nisso. É bom que se fale, que se discuta. O Brasil precisa repensar a sua tipificação de terrorismo e também precisa atentar para o fato de que esses atos não são só um atentado, e de fato são um atentado ao Estado Democrático de Direito, que é o bem jurídico aqui, né, um bem jurídico constitucional, um bem jurídico coletivo, mas também temos o bem jurídico do terrorismo sendo cerceado. Embora a nossa lei não tipifique, a gente não consiga colocar lá, como eu já expliquei, mas há um grande risco para a incolumidade pública, para a paz pública, o objetivo de causar terror, a possibilidade de atingir vidas, integridade física e patrimônio dos outros. Isso é muito mais do que tão somente o Estado Democrático de Direito. Né? O Estado Democrático de Direito a gente vê nas barraquinhas ali, na interdição das rodovias, mas agora a coisa já se complicou. Então seria correto que se amplificasse a definição de terrorismo, a definição legal, para que atos como o praticado por esse sujeito pudessem encontrar guarida na Lei 13.260, tá bom? Mas por hora ele tem seu comportamento classificado no Código Penal como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ok? Bom, vamos ver o que acontece, né, daqui para frente, se o Brasil consegue amainar esse tipo de manifestação antidemocrática, porque a escalada da violência vai só subindo, até que a gente não consiga mais nem tipificar, nem conter, nem erradicar. E esperemos que encontremos paz no nosso Estado a partir do dia 1º de janeiro, para que o presidente Lula possa governar. Isso foi tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos proximamente com mais vídeos aqui no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Curta esse conteúdo, compartilhe esse conhecimento e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.